Olá, tudo bem com você? Há muito tempo, na verdade há bons anos, eu tenho sentido o desejo de compartilhar muitas coisas. Coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido, que eu tenho experienciado, aprendizados. E a gente acaba sempre postergando, sempre adiando, sempre esperando o momento certo, né? Querendo ter uma preparação e tudo. Mas isso realmente é algo que tem me incomodado, né? E hoje eu falei, eu vou fazer esse vídeo sem muito preparo. Inclusive, nenhuma maquiagem eu fiz, né? Porque eu falei, eu vou, né? Vamos. E é assim que a gente precisa agir, muitas vezes, quando a gente percebe que tá enrolando bastante com algo que a gente tem certeza que é pra gente fazer. E sem muitas delongas, né? Eu vou fazer um vídeo, o primeiro vídeo, tentar ser breve, mas só pra já compartilhar algo, né? E especialmente. Então, eu tenho vontade de compartilhar sobre muitas coisas, tudo com base, né, na palavra de Deus, no que eu tenho aprendido como cristã, na minha busca pelo Senhor. E a base é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, que nos norteia, que nos ensina sobre tudo, sobre como ser uma boa esposa, sobre como ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, uma boa serva. Então, ela é a base, né? E especialmente sobre maternidade, porque quando a gente está vivendo essa fase, né, só quem vive a maternidade, especialmente na fase assim de bebê, né, de recém-nascido, bebê, uma criança pequena, a gente sabe o quanto é intensa essa fase da nossa vida como mulher. É uma fase que nos desafia em todos os níveis. Em todos os níveis, ela nos desafia. E o desafio ele vem para nos tornar melhores, não é isso? Então, quando nós passamos por essa fase, nós temos duas possibilidades: continuar do jeito que nós estamos, às vezes até piorar, porque a forma como reagimos diante dos desafios, ela vai interferir diretamente na formação do caráter do nosso filho. E isso vai dizer muito sobre quem nós somos, sobre quem nós estamos nos tornando. Então, a gente tem duas possibilidades: ou nos tornar ainda piores, ainda mais endurecidas, porque as situações são muito desafiadoras. Então, se a gente não estiver centrada, buscando em Deus, tudo que a gente precisa para exercer essa maternidade da melhor forma possível, nós iremos nos tornar ainda, né, porque as atitudes provavelmente não serão muito boas, porque, como eu disse, a maternidade nos desafia em todos os níveis. Ou nós poderemos nos tornar pessoas melhores, e pela misericórdia do Senhor. E eu falo isso, às vezes a maioria das pessoas não percebem as mudanças que acontecem na gente de forma explícita, né? Não vê, olha para você externamente e já consegue identificar algo que aconteceu, uma mudança que aconteceu. Mas a gente que está no processo, a gente sabe. Nós que estamos no processo, que estamos buscando, a gente sabe quando algo mudou, quando algo piorou ou quando algo melhorou. E assim, pela misericórdia do Senhor, eu tenho visto que algumas coisas têm sido transformadas em mim, especialmente por desafios que eu passei, que eu enfrentei na maternidade. E aí, diante disso, né, eu quero, no decorrer de alguns vídeos, trazer para vocês alguns aprendizados, né, alguns aspectos. Então, o vídeo já está um pouco grande, porque eu, primeiro, não quero fazer vídeo curto, não quero fazer apenas aqueles videozinhos rápidos, porque não é o foco. Eu quero fazer realmente vídeos que sejam calmos, longos, para quem tiver realmente tempo de assistir, né, para poder absorver alguma coisa. E aí já tá um pouco grande, né, mas eu vou fazer então aqui, vou mencionar aqui apenas né, dos ensinamentos, das coisas que eu aprendi, que eu pretendo compartilhar a respeito especificamente da criação de filhos. E serão algumas lições, né? Quero fazer alguns tópicos. E o primeiro deles que eu quero mencionar seja o exemplo do seu filho. Gente, isso tem tanto poder. Porque algo que eu percebi, que eu vivi exemplos práticos, foi nesse aspecto de querer que a minha filha faça algo quando eu não estava fazendo. E eu tive o exemplo de fazer simplesmente algo
que eu estava querendo que ela fizesse, sem cobrar dela. Eu apenas fiz. E foi instantâneo, foi assim, instantâneo, foi automático. Ela já estava, e ela tem 3 anos de idade. Ela já estava fazendo, repetindo exatamente aquilo que eu estava fazendo. Então, assim, a criação de filhos é algo muito complexo, porque a gente precisa de muita sabedoria, a gente precisa de muita sobriedade, sabe? Porque e a palavra nos diz isso lá em Timóteo, seja sóbrio, sabe? Seja equilibrado, esteja consciente, sabe? Não perca a noção, não perca o controle das coisas. Então, diante dos desafios da maternidade, das coisas que você vê que seu filho faz, que você não queria que ele fizesse, analise-se a si mesmo. Faça um autoexame. Faça uma autoavaliação, né? E algo que eu aprendi foi isso. E eu vou contar um exemplo. A Estelinha, desde pequenininha, ela sempre, como a gente cresceu, ela foi gerada, a gente no contexto de igreja, sempre muito presente nas programações da igreja, ela sempre foi muito acostumada com isso, com todo mover e tudo. E eu tô ofegante porque estou gestante, gente, com 30 semanas, fazendo hoje, inclusive. E até sentada a gente cansa. E aí a Estela, ela gostava muito ela pequenininha, 1 ano e pouco, ela botava o rostinho no chão e quando eu tava ouvindo louvor, e aí ela dizia que tava orando, que tava e louvava, sabe? E aí, de um certo tempo, eu percebi que passou um tempo e eu percebi que ela não estava fazendo mais isso. Ela não estava mais fazendo esses momentinhos que eu pegava ela desapercebida orando, né? E aí eu fui analisar o porquê. E eu me lembrei de que eu não estava mais orando na frente dela, porque como ela dormia até mais tarde, eu fazia e faço normalmente meu devocional antes dela acordar. Então ela não estava vendo, né? Ela não estava vendo, via lá na igreja, tá? Mas ela não estava me vendo orar. E aí, quando eu lembrei, percebi que ela não estava fazendo isso mais, eu me preocupei, falei, meu Deus, ela não está mais orando, ela não está mais fazendo isso. E aí, quando veio esse insight de que foi porque ela não estava me vendo fazer, eu fiz questão de me ajoelhar e orar na frente dela. E foi a maior... porque, gente, com bebê é muito difícil, né? Ela montou nas minhas costas e ficou fazendo graça e eu pelejando ali pra manter, porque tinha um objetivo, era intencional aquilo. E aí, foi pouco depois eu já vi ela orando. Ela já foi pra casa da minha mãe. Minha mãe disse que ela estava lá orando até pelo voo. Então, gente, o mais difícil é a gente ser. O mais difícil, e é o que a gente precisa. A gente precisa melhorar por nós. E quando nós temos filhos, muito mais ainda por eles. Né? Tem até uma história que fala assim, que o pai dá um conselho pro filho. E ele diz, meu filho, muito cuidado sobre por onde você anda. E o filho vira pro pai e diz, pai, o Senhor é que precisa ter cuidado, porque por onde eu for, eu vou. Onde eu pisar, eu vou pisar. Então, isso traz para nós essa responsabilidade. E a questão de ser exemplo, ela afeta todas as áreas, sabe? Ser exemplo em todas as coisas. Mas principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Eu falo muito da área espiritual, né? Porque é o principal, a principal área da nossa vida. Mas, em todos os aspectos, a gente precisa ser exemplar, sabe? Se você quer que seu filho busque a Deus de todo o coração, né? Dependendo da idade, você precisa, de todas as formas, a gente precisa orar e pedir estratégia para que Deus nos direcione sobre como vai ser. Porque cada um vai ter uma estratégia diferente. O tipo do filho, a configuração da família, como que funciona a dinâmica familiar, a idade do filho, né, as personalidades ali envolvidas, tanto a sua, porque às vezes eu sou fleumática, né? Naturalmente, assim, eu sou um pouco mais tranquila. Agora, uma pessoa que é sanguínea, né, tem um ímpeto ali, uma agonia, uma ansiedade, assim, quase que natural da sua personalidade, né, assim, ser mais agitado, enfim, um colérico, ele, dentro da sua realidade, ali, das suas características, ele vai ter que ter estratégias para ensinar o seu filho, para ser um bom exemplo para o seu filho, mesmo naquelas áreas em que ele ainda está enfrentando desafios. Então, não adianta, por exemplo,
Eu querer que meu filho seja muito educado, que meu filho seja muito calmo, eu exigir isso dele, eu querer punir ele por ele não ser assim, se eu não sou um exemplo para ele nesse aspecto. Como que eu vou querer educá-lo, discipliná-lo nesse sentido e eu viro as costas e já vou fazer algo completamente oposto e ele olha para mim? Fora o descrédito, né, gente? Fora o descrédito. Gente, só para concluir, porque a memória do celular já foi embora, tive até que pausar aqui e descobri que o microfone estava desligado. Pelo amor de Deus, mas vai assim mesmo, vai com áudio original, tem cachorro latindo no fundo. O próximo vai ser melhor, em nome de Jesus. Só para concluir, então, o primeiro ponto que eu queria deixar é esse: seja exemplo em todas as áreas da sua vida. Eu sei que não é fácil e por isso a maternidade, a paternidade se torna ainda mais difícil, mais desafiadora, porque mudar a nós mesmos não é fácil, né? Mas o querer já é um passo muito importante. E antes de tudo, antes de mudar, é necessário reconhecer. Então, a reflexão que eu quero deixar para você é: que tipo de exemplo você está sendo pro seu filho? Em todas as áreas, porque às vezes você fala assim, mas eu sou honesto, eu sou trabalhador, tá? Mas em pequenas coisas, dentro de casa, como você trata os de fora, como que você trata os seus filhos? Você trata o seu filho com respeito? Com respeito? Você tem controle emocional? Ou você é desequilibrado, desequilibrada? Porque isso também ensina os nossos filhos, sabe? Então, e eu sei que tem coisas que não são apenas a gente querer, porque eu particularmente já vivi muito isso, de querer muito ter uma transformação em determinada dificuldade, e eu lutei bastante, insisti bastante, orei bastante e persisti até que essa mudança de fato ocorresse, né? A mudança de um comportamento, de um descontrole mesmo em determinada área. Então, o primeiro passo é você querer. E se você quer, ore para que o Senhor te ajude a reconhecer em você, sabe? Tem aquela passagem do salmista que diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, e Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Então, pedir: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim. Eu sempre oro assim: Senhor, eu sei que há em mim algum caminhos maus ainda, mas me mostra, me revela, me ajuda a arrancar isso, arrancar pela raiz, né? E o Senhor, Ele vai mostrando. A gente precisa querer. Primeiro passo, estar disposto, reconhecer que a gente precisa melhorar, né? E isso é maravilhoso para nós, porque vai nos tornar pessoas melhores e vai nos ajudar na criação dos nossos filhos, na formação, né, do caráter, né? Do caráter desse ser humano. Olha que importância, nós estamos formando um ser humano, que ele tanto vai herdar geneticamente da gente, como ele vai aprender com os exemplos que nós apresentarmos para ele no dia a dia. Nós somos o modelo, nós somos os exemplos. Pode ver que uma criança, ela quer copiar a gente em tudo. Ela quer calçar o sapato da gente, ela quer vestir a roupa. A Estela fica comigo, ela quer fazer o bolo junto comigo, ela quer lavar a vasilha, ela quer fazer tudo que eu faço, né? Então, isso traz para nós essa responsabilidade. E sozinhos a gente não consegue, como eu disse, não é só dizer eu quero, mas é o primeiro passo. Se dispor. Porque na maioria das vezes isso vai envolver renúncia. Renúncia à nossa própria vontade, o nosso próprio impulso. Vai envolver a gente controlar o nosso eu, ali o nosso ímpeto para fazer aquilo que a gente vai identificando no caminho que é o correto a se fazer. E é isso, espero que isso possa trazer, né, edificação para você de alguma forma, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada tão desafiadora, mas tão benéfica para nós como seres humanos, como pessoas, como servos de Deus. Isso nos traz inúmeros benefícios, né? É muito desafiador você viver a transformação, mas é ainda mais difícil, desafiador você sofrer as consequências de decisões, de atitudes erradas que a gente tem feito. E é isso, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.